Você... Aê, glória a Deus. Agora sim. E aí, deu certo? Deu certo. Você está aqui, você já tem aproximadamente aqui uns 160 aumentando a cada segundo. Agora, com a entrada da Igreja do Butantã, mais gente vai entrar. Então, daqui a pouco nós vamos estar aqui com os 240 já participando. Esses olhinhos aqui em cima, que aparece 83, você pode multiplicar por 2, por 3 pessoas participando. Amém? Olha lá. Você é bem, Paulo? Pastor Paulo Oliveira, presidente da Associação das Igrejas Cristãs da Família. Seja bem-vindo. Para nós é uma bênção ter você aqui conosco. E como eu já expliquei, nós temos aqui uma live todo dia, às 20 horas. O povo fica numa expectativa grande para participar, estarmos juntos, recebendo uma palavra de Deus e orando. Orando com os irmãos, orando por alguns motivos de oração. Ó, a Thaisinha aí, lá da Holanda, participando também. Então tem os irmãos de Santos em Peso, Praia Grande, São Vicente, Bitinga, Teresina, Ponta Grossa, Holanda, Inglaterra, estão aí já. Portugal também, não sei se você lembra da Thelma e Marcelo, né? Deve lembrar. Claro, Eles estão aqui com a gente. Então, você é bem-vindo. Você tem a palavra, Paulo. Não vou ficar aqui apresentando mais nada. Você é uma bênção, glória a Deus pela tua vida. E Deus te use muito agora. O que Deus tem colocado no seu coração, compartilha conosco. Amém? Amém, glória a Deus. Primeiro eu agradeço aí o convite. É muito bom estar com vocês de Santos sempre. Primeira vez assim, desse jeito tão online, né? Mas pelo visto até é mais abrangente, né? Porque você vai lá no culto, tem lá, sei lá, 150 pessoas. Num culto excelente vai beirar os 200. E agora aqui, só, se for verdade, se eu ver esses 3 aí, já estamos com mais de 250. Então... Certeza. Então, aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que nós como igreja estamos passando por essa fase, para entender como nos multiplicar nessa maneira no online, né? E agora tem que aprender também, por exemplo, eu não sou muito do Instagram não, né? Então, eu não sei o que aconteceu aí, eu entrei no Instagram, apareceu a arvorezinha lá, sem estar o ao vivo, aí eu cliquei na arvorezinha, comecei a ouvir a sua live de ontem. Isso. Então, você falando, as pessoas chegando, cumprimentando todo mundo, aí eu mandei a mensagem e ninguém respondia nada, falei, poxa, estão me ignorando aqui, estão me ignorando. E aí eu não sei por que não apareceu o vermelhinho, mas isso é um bom gancho para dizer como é que nós estamos nesses tempos de quarentena e de mundo digital, né? Vocês já me ouviram falar, alguns aí devem ter ouvido falar mais até, sobre esse momento do nosso 40 anos de igreja. Então, quando teve o culto de Réveillon de 2019 para 2020, lá no Butantã, pedindo para dar uma palavra, sempre falando sobre o ano que entrava, nós já sabíamos, como associação, que esse ano ia ser o ano 4.0, né? Então, saindo do deserto. E eu dei uma palavra lá para a igreja sobre este ano que eu repeti um pedaço dela no nosso encontro de liderança. Então, muitos de vocês de Santos devem ter ouvido também, quando eu falei no nosso encontro de líderes em fevereiro. E hoje ela está muito viva, essa palavra, porque a gente tem 2 maneiras de entender a vontade de Deus. Ou a gente entende claramente o que Deus quer e vai fazer, o que é muito raro, ou então a gente obedece o que Deus está falando e vai fazer. E essa é a maior parte das vezes, porque nós não entendemos o que Deus quer. Então, quando ele sabe que nós não vamos entender, ele nem explica, ele só manda. Então, Jesus falou isso para os seus discípulos. Já não vos chamarei servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer a vontade de meu Pai. O servo você fala, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, o servo vai e faz. O amigo, você explica o que está acontecendo, e ele entende a razão pela qual as coisas estão acontecendo, e faz com todo o conhecimento. É um objetivo nosso como cristãos, sermos amigos de Deus, mas a verdade é que a maioria de nós, na maior parte do tempo, somos servos, e
olha lá se não fomos os tais dos servos inúteis, que apenas fizeram aquilo que o Senhor mandou. Porque na maioria das vezes, nós que não entendemos o que Deus está falando, queremos que Ele explique. E Ele não nos explica, porque nós não temos a maturidade, nós não temos o crescimento. E aí Paulo, de novo, que ele foi muito fundo nesse assunto, ele fala que enquanto todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Ou seja, quando você é criança e não tem a maturidade, você obedece ordens. Uma criança, ela não merece uma explicação, ela merece um mandamento. Então você não vai explicar para um bebê, você não vai explicar para um nenê de 1, 2, 3 anos, uma criancinha, porque quais são as leis da física que impedem que ele coloque a mão na tomada para tomar choque. Você vai dizer, se você colocar a mão nessa tomada, você vai apanhar. E aí ele sabe o que é surra, mas não sabe o que é corrente elétrica. Então, ele com medo da surra, obedece, e aí as coisas dão certo. Se você chegar perto da janela, você está de castigo. Então ele não vai na janela, e ele não se joga então do balcão. E isso é tudo para crianças. E também o mesmo Paulo, e depois o autor de Hebreus, volta a dizer que nós, Paulo em Coríntios diz que nós devíamos ser espirituais, mas somos carnais. Porque ainda estamos presos em brigas, discussões, em quem é pior, quem é melhor, quem é primeiro, quem é segundo, e não somos espirituais na maneira de enxergar, de discernir todas as coisas e de por ninguém ser discernido. E em Hebreus volta ao assunto, provavelmente Paulo, dizendo que ele foi falar coisas profundas, mas as pessoas não tinham condições de receber, porque ainda eram crianças e tinham que tomar leitinho. O leite que é só para aquele que está recém-nascido, mas a comida sólida, o alimento sólido, é para aqueles aperfeiçoados na palavra de Deus. Então, com isso eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento em que nós temos que, no mínimo, obedecer o que Deus está falando e, no máximo, entender o que está acontecendo. Porque essa crise mundial que o coronavírus ensejou, ela não é apenas uma crise de momento, ela é uma mudança de paradigma. E para entender, nós temos que entender com um olhar espiritual o que vai acontecer como impacto depois dela no longo prazo. Então, eu não sei se vocês tiveram a chance, se quiserem, inclusive, podem ouvir as minhas mensagens lá no site do Butantan. Já são 3 domingos que eu estou falando sobre esses assuntos, né? Mas eu vou repetir aqui rapidamente. Existe um efeito de curtíssimo prazo nesta crise. E o efeito de curto prazo, e aí não vai nenhum menosprezo a isso, que ele é o mais impactante mesmo, mas de curto prazo, o efeito é o efeito da saúde pública. Então a razão de tudo isso é um vírus. E esse vírus está infectando a população. E ele infecta numa velocidade grande, e ele causa um prejuízo tal que uma pequena parcela da população, 20%, sente os sintomas dessa infecção. A grande maioria não sente nada. Passa como, e ficou famoso esse termo, uma gripezinha. Então, você não sente nada e a vida que toca. Agora, esses 20% que são infectados e que sentem os efeitos, começam a sentir febre, mudança no paladar, e aí vem as dores, como se fosse uma gripe, e a insuficiência respiratória, que é o negócio mais complicado desse vírus. E aí, então, desses 20%, 5%, 5 de 20, eles vão ter agravamento nessa situação e eles são muito mais impactados se estiverem naqueles grupos de risco, que são as pessoas de maior idade, com comorbidade, com outras doenças acessórias, que esse vírus vem para atrapalhar. Então, claro, se uma pessoa tem asma, ainda por cima sofre uma restrição respiratória, ela entra numa crise de respiratória aguda. E aí ela precisa de um equipamento ou de um hospital para poder resistir. E se ela tivesse hospital, a maioria das pessoas, desses 5%, dos 20%, vai sair da crise. Agora, se ela não tiver o hospital, se não tiver lá o respirador, se não tiver algum medicamento, ela pode morrer. E só esse pequeno número de pessoas que vão estar numa fase aguda e precisam de tratamento e não vão encontrar o tratamento, esse pequeno número já é suficiente para inundar todos os hospitais que não estão aparelhados
para tratar dessas pessoas. Eu gastei um tempinho explicando isso, porque tem muita paranoia sobre o negócio do vírus. Até hoje eu vi um vídeo, um áudio até anedota, parece, né? Que é uma mulher falando lá para o marido, olha, graças a Deus, estamos aqui, levamos para o hospital, e ele ficou mal em casa, passou muito ruim, foi para o hospital, fizeram todos os exames, mas graças a Deus não é o coronavírus, é dengue hemorrágica. Então, tranquilo, não é o coronavírus, não é o coronavírus, é muito pior que o coronavírus. E como a mídia inteira está falando desse negócio, parece que hoje tuberculose, dengue, problemas coronarianos, não tem mais questão, né? Não preocupa mais. E vamos lembrar de novo o número, nós estamos aqui beirando 1.000 mortes de coronavírus no Brasil. Suponha que esse número, e aí vem muito catastrofismo, é muito difícil de falar, pode chegar aí a, vamos dizer, 20 mil, porque o Brasil com certeza não vai ser o caso de Estados Unidos, Itália e Espanha, por todas as outras questões. Mas que seja 30 mil, 40 mil, 90 mil pessoas morrem por ano no Brasil de acidente de trânsito e de violência. E ninguém está nem aí com isso. A vida continua. E é assim, aleatório. Você vai sair e vai ser infectado na rua. Você está normal e de repente um carro te pega. Você está andando e de repente uma bala perdida te alcança. Então nós vivemos uma crise no Brasil de saúde pública já muito grande. E essa aqui é mais uma. Temos que ter todo cuidado, temos que cuidar ainda mais se nós tivermos um grupo de risco, se nós temos nossos avós, tios, parentes que precisam de proteção. Então eu não estou diminuindo nem um pedaço essa história, mas eu quero dizer que o aspecto de saúde dessa crise é o menor deles. Porque em alguns meses, eu estou dizendo meses, isto vai passar. Então, esta crise hoje na China já não é mais crise. Vida normal. Tem preocupações, tem lá as recidivas, vai virar talvez endemia, mas as pessoas estão trabalhando, andando, não tem mais lockout em Wuhan. A Itália, a Espanha estão começando a ver o final da alta. Então, já parou de subir, está começando a baixar. Isso vai acontecer daqui a um tempo nos Estados Unidos, e nós esperamos fortemente, e oramos por isso, para que o Brasil chegue nesse momento de pós-crescimento sem ter enfrentado esse pico absurdo que aconteceu em outros lugares. Então é um motivo de oração forte, e tem várias razões, tanto médicas, hospitalares, quanto espirituais, para dizer que nós não vamos enfrentar um drama como esses países estão enfrentando. Mas, passada essa crise de meses, nós vamos encontrar uma crise econômica, que essa sim é de anos. Porque esse parada na economia, e não é a economia brasileira, é a economia global, ela vai afetar todos nós. Independente se você sentiu resfriado ou não, se está com falta de ar ou não, todo mundo está enfrentando a consequência de não ter como trabalhar, de alguns negócios estarem fechando, das empresas não conseguirem produzir, do comércio não andar, e isso é uma paralisia que afeta a cidade, a economia local, mas também afeta a economia global. E aí pouco se entende ainda a profundidade disso, mas tem muita gente estudando esse assunto agora. As relações comerciais no mundo estão estimadas em cair em 30% esse ano. Então, OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, queda no comércio global de 30% é quase uma idade média. Em vez de os fluxos acontecerem, os países se relacionarem, as pessoas comprarem e venderem, você para. E quando para, gera uma onda de desemprego, gera uma onda de destruição econômica que vai perdurar por anos. Aí alguns falam que isso pode ser comparável à crise de depressão dos anos 30, eu acho que não, mas com certeza vai afetar todos nós no ponto de vista do trabalho e da sociedade. E aí, por último, e esse aí eu vou falar isso e dou uma parada aqui para ouvir alguma coisa, existe o aspecto pessoal, em que nós vamos ser afetados como indivíduos e como igreja. Porque saído da crise, melhorada a situação econômica, restabelecida tanto a saúde quanto as relações de trabalho, isso vai demorar, como eu falei, um tempinho maior, a nossa sociedade mudou. Essa crise ela tem um componente parecido com a crise lá do 11 de setembro de 2001. Não vai voltar ao que era antes.
Então, o controle da sociedade sobre o indivíduo mudou totalmente. Tem muito mais agora pressão para que todo mundo saiba se a China vai inventar uma nova crise daqui a 1, 2 anos, se um morcego lá vira de novo outro vírus. Vai ter uma pressão violenta sobre isso. Vai ter um controle sobre o fluxo de pessoas, saber se a pessoa está doente ou não está doente, se ela pode ou não pode, programas, e aí vem a grande revolução, que é a revolução digital. Então, nós estamos aqui fazendo uma live de Instagram, que com certeza, se não tivesse a crise, não estaria acontecendo. E quando passar a crise, provavelmente ela vai continuar a acontecer, porque é uma maneira de se relacionar que antes não tinha. Então, o mundo digital, ele vai entrar com força dentro da sociedade. E alguns setores mais tradicionais e antigos vão perder espaço e novas oportunidades, novos negócios, novos desafios de tecnologia vão subir. Então, se você trabalha em alguma dessas áreas, eu tenho falado isso já antes da crise, então não estou inventando agora o assunto, se você está na parte de tecnologia e inovação, isso vai ter uma grande importância na sociedade pós-coronavírus. Nós vamos ter uma outra maneira de nos integrar e relacionar, incluindo a maneira de ser igreja. Então, eu estava agora há pouco, o Evandro participando também com uma reunião com os pastores principais, estava falando isso aí. Feito dessa crise, a indústria pornográfica cresceu 30%. Ou seja, as pessoas em casa estão consumindo mais pornografia pela internet. Então, tem vários canais pagos de pornografia que liberaram. Agora você pode grátis acessar a pornografia pela internet. Espero que isso não seja uma tentação para ninguém que está ouvindo aí, eu dar essa informação. Porque tem um outro lado, e esse lado ninguém sabe porque ninguém tem esses números, né? Só a gente aqui. Como vocês devem saber, lá no Butantan tem o Marcel, que é o criador da Bíblia JFA. A Bíblia que é a Bíblia online, a Bíblia que está no celular, que é a segunda maior aplicativo de Bíblia do mundo. O volume, o tráfego na Bíblia JFA subiu 30% com essa crise. Glória a Deus. É a mesma coisa, tem mais gente lendo a Bíblia, tem mais gente fazendo estudo, tem mais gente decorando o versículo, tem mais gente participando de lives e se relacionando e estudando e aprendendo. Então, este é o momento de se reposicionar. E eu acho que vocês, como cristãos, e nós todos como igreja, temos uma grande oportunidade de aprender como ser igreja depois que passar a fase aguda da saúde e a fase difícil da economia. E aí vai ser aquilo que vai restar como nova maneira de nos relacionarmos como igreja. Bênção. Paulo, então, essa é uma pergunta, aproveitando esse momento, as oportunidades da igreja nesse momento. Como é que você vê isso? Bom, vamos falar de igreja no geral e vamos falar de igreja no específico, que é a nossa igreja cristã na família, né? Então, também é um assunto que Deus tem nos preparado bastante, né? Eu falei que do ano 40 aqui, a nossa palavra no começo foi: o ano 40 é o último ano do deserto. Ele não é o primeiro ano da Terra Prometida. Então, o ano 40 ainda tem morte. O ano 40 ainda é esperando um ciclo terminar. É o final de um ciclo de deserto, para começar um ciclo de conquista. Então, nós estamos enfrentando ainda o drama do deserto. Eu disse para as pessoas lá, eu não achei que fosse tão profético assim, né? Depois eu fiquei me ouvindo falando. Eu falei, este ano vai ser um ano difícil. Este ano nós vamos passar por lutas, por tribulações. E alguns de nós não vão resistir e vão morrer. E eu espero que você seja um Josué e um Caleb que atravesse o deserto e entre a Terra Prometida. Mas a maioria morre no deserto. Então, o pior da história é morrer no último ano de Cades Barneia, né? Esse é o pior da história. Então, nós temos que resistir agora para entender que nós estamos no meio de uma crise, no meio de uma luta que afeta a nossa saúde, que afeta o nosso emprego e que afeta a nossa mente nas relações sociais, na depressão, no pessimismo e nas doenças mentais em geral. Então, tem que saber resistir isso aí. Quais são as oportunidades que surgem com isso? Então, primeira coisa, o tipo de igreja como o nosso, que eu não sei se você sabe, nós somos uma igreja ministerial. Então, o nosso principal relacionamento
é através do trabalho dos ministérios. A nossa maneira de ser igreja não é ir no domingo, sentar numa cadeira e assistir um culto. A nossa maneira de ser igreja é trabalhar em alguns dos ministérios. Santos deve ser meio parecido com o Butantã, nós estamos beirando aí os 20 ministérios. Então, na Igreja Cristã Reformada como um todo, somando tudo na associação, tem 33 ministérios cadastrados. Então, igrejas maiores têm mais de 10, 15 ministérios funcionando. O Butantã tem 22, Santos deve estar por aí. E o que significa que todo cristão que entra lá como ouvinte, para ser participante, ele tem que trabalhar alguma coisa. Isso vincula as pessoas de uma maneira funcional. A maioria das igrejas brasileiras, elas não funcionam assim. Elas têm um modelo plenário. Modelo plenário, você vai lá, senta na cadeira, assiste o culto e recebe uma bênção. Recebe uma oração. Faz parte de uma campanha. E nesse modelo plenário tem que ter um grande salão, algumas pessoas funcionando lá na frente e a maioria recebendo. Qual o seu papel? Doar. Então você vai lá e faz o dízimo, faz a oferta, faz a campanha, vai pela fé e o outro trabalha para você. Esse modelo plenário também é um modelo católico. Tem lá uns poucos santos trabalhando na parte santa da igreja, a Santa Igreja Católica, e o resto é laico, o resto é leigo, que vive a vida normal e vai numa missa. Então, este modelo está fortemente debaixo de ataque agora, porque de repente você não tem mais lugar para ir. Você não tem mais o templo para adorar, você não tem mais o culto para assistir. E aí, então, quem está nesse modelo de igreja sofre um monte, porque não tem a arrecadação para poder se manter. Agora, nós não somos chamados para pagar o aluguel do templo. Alguns anos atrás eu fiz essa pergunta para o administrador do Butantã. Quais são as suas principais preocupações de pagar a conta? Quais são as suas principais ações, né, para garantir o crescimento da igreja? E ele falou, a minha principal preocupação é o aluguel. E a segunda principal preocupação é o salário das pessoas que trabalham na igreja. Porque se somar o que gasta com aluguel, o que gasta com salário, dava naquela época mais de 90% do que arrecadava na igreja. Aí eu falei, olha, tem um defeito nessa linha aí. Porque nós não somos uma igreja que está existindo e arrecadando fundos para pagar o aluguel e para manter os tempo integral. É ao contrário. Nós temos um lugar e temos pessoas tempo integral para fazer um trabalho espiritual. Então a nossa principal preocupação são os ministérios. Nós temos que preocupar em investir em ministério, em trabalho, e não em manutenção. Porque senão nós vamos virar aquilo que o Brasil é. Um Estado que, em vez de investir no cidadão, tira dinheiro do cidadão para se autoalimentar. Então eu pego o dinheiro para viver e o outro lá está marginalizado. Então este modelo de igreja está mudando. Então nós estamos lá, eu sei que obviamente nós temos que pagar aluguel e também queremos pagar os nossos obreiros tempo integral. Mas se a igreja não for maior do que isso e entender que isso é um meio e não um fim, nós vamos perder a perspectiva do chamado. E essa crise nos ajuda muito nisso, porque de repente agora tem muito mais coisa que pode ser feita que não demanda um lugar. O templo maravilhoso, aí, decorado, o melhor ar-condicionado, o carpete, Jesus voltou, vai ficar aí, meu. Vai ficar aí. E ter a propriedade dele não vai resolver. Então, também vai ficar aí. São só os santos que vão subir. Então, assim, nós temos uma perspectiva de mudança de paradigma muito forte, de entender a oportunidade que nós temos como igreja de focar nas pessoas, nos relacionamentos, de abençoar os vínculos e de trabalhar como cristãos e não como membros que assistem uma reunião. Glória a Deus. Paulo, eu queria saber, você falou desse momento de resistir. Como o cristão agora deve resistir? Fazendo uma analogia com o último ano, antes de entrar na Terra Prometida, para não morrer no deserto. O que ele deve fazer para resistir? Eu gostaria que você falasse também isso. Legal. Você está forçando a minha capacidade de síntese aqui, mas vamos lá.
Olhando historicamente, biblicamente, esse último ano de deserto. O que nós temos no deserto? No deserto, nós não temos condições de plantar e colher. O deserto, a gente depende de maná. Então, se o maná não cair, você morre de fome. Se não tiver no oásis, que era o caso de Cades Barnea, você morre de sede, porque não tem água. Então, o que se faz no deserto é realmente resistir. E resistir significa viver no mínimo, no nível mínimo de sobrevivência. Você não pode custar muito. Você não pode gastar muito, porque senão não chega lá. E aí, como é que isso transplanta para o dia de hoje? Nós estamos num momento em que você tem condições, uma grande condição de mudar hábitos. Porque já está provado, né, isso é bem lógico, para uma pessoa mudar de comportamento, o fator mais importante é ela mudar de ambiente. Então você vai pegar, por exemplo, um drogado, ou um alcoólatra, ou até uma pessoa que fuma, que quer largar o cigarro. Para ela conseguir quebrar o vício que está aprisionando a vida dela, ela tem que mudar de ambiente. Se ela continuar frequentando os mesmos lugares, conversar com as mesmas pessoas e viver no bar, ela vai ser muito dificilmente forte para resistir a não tomar. Se tiver os amigos todos chamando para balada, ela vai se envolver nas drogas. Então, para poder mudar, ela tem que quebrar um paradigma e mudar o ritmo da vida dela. O que essa crise está trazendo é uma tremenda mudança de ambiente. Porque, de repente, a sua rotina está de cabeça para baixo. É verdade. Você mudou totalmente as coisas que você faz todo dia. E essa é uma grandíssima oportunidade de adquirir novos hábitos. Então, por quê? Você tem tempo e você tem foco. Então, assim, o primeiro hábito que você tem que mexer, você está mudando os seus hábitos de consumo. Então, agora, faz uma conta para ver onde está indo o dinheiro. Vai aumentar alguns gastos, né? Provavelmente você vai aumentar a conta de água da sua casa, vai aumentar a luz, talvez, vai aumentar o gasto do supermercado, porque você está comendo todo dia em casa, mas com certeza diminuiu o gasto de comer fora. Diminuiu o gasto de transporte. Diminuiu gastos externos de lazer. E agora você pode descobrir uma maneira de baixar o seu orçamento, de diminuir as suas contas e readquirir novos hábitos. Então essa é uma grande hora de cortar custos. Ainda mais porque, falando de deserto, você não sabe bem qual que é o horizonte financeiro, como eu disse aí, né? Então, quem está empregado assalariado já está preocupado. Mas quem não é assalariado, quem é autônomo, está muito preocupado. Porque a receita caiu para zero, em alguns casos. Então, você tem que refazer o seu orçamento familiar. Refazer os seus hábitos de saúde. Né? E aí você pode olhar a última mensagem aí que eu preguei domingo, que eu falo justamente sobre esses assuntos, esses temas aí, né? Tem a má notícia, mas também tem a boa notícia. Então, o impacto da crise na sua vida, né? O nome da mensagem é Zona de Impacto. Como ela impactou e como é que nós nos defendemos. Mas, praticamente, você tem que mudar o seu hábito de consumo e você tem que melhorar a sua capacitação na sede da crise. Se você tem tempo agora livre, aprenda alguma coisa. Você pode aprender uma língua, você pode aprender um curso, você pode adquirir um conhecimento, você pode investir o seu tempo em alguma coisa mais próxima do digital, mais próxima do novo mundo pós-crise, que vai te valorizar quando esse tempo de exclusão acabar. Então, se ficar prostrado na cama ou ficar fazendo maratona de seriado, não vai dar certo. Você sai daí mais gordo do que entrou. Então, fitness espiritual. E como eu falei no começo, busca mais a Deus, né? Busca mais a Bíblia. Amém. Isso mesmo. Uma das coisas que o cristão precisa entender é que ele não está de férias, ele não está em casa para ficar vendo Netflix ou Amazon Prime, seja lá o que for, que liberaram os canais. Se Deus permitiu esse tempo, e a gente tem falado muito nesses dias sobre o tempo, se Deus permitiu esse tempo, você tem que crescer nesse tempo, aproveitar o tempo que Deus te deu. Até surgiram muitas devocionais e reflexões sobre o tempo, lá de Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, né? Então, é um tempo que Deus deu para você crescer e você sair de forma diferente nesse tempo de Deus. Sair mais firme com o Senhor, com mais conhecimento, aproveitar o tempo que Deus deu para você para orar, para buscar a Deus e pregar o Evangelho.
né? Nós temos aprendido coisas novas aqui. Quem ficar olhando o que está acontecendo não faz nada. Nós, por exemplo, estamos tendo mais reuniões. As pessoas estão frequentando mais este culto online do que ir na igreja às quartas-feiras na nossa reunião de oração. Maciçamente aqui. Hoje você vê aí 121 olhinhos agora, certo? Pode multiplicar por 2,5, 122, 123 de pessoas participando desse momento, saindo da inércia, como a Karina Rabadan acabou de escrever agora aqui, para buscar a Deus. E a gente sente esse momento. As pessoas estão... eu dei uma palavra aqui numa dessas reflexões dizendo que desse período nós vamos ter... as pessoas vão... Ou elas vão se aproximar mais de Deus. Ou elas vão entender, vão ver a soberania de Deus em tudo isso que está acontecendo, mesmo com a tragédia das mortes, ou ela vai se revoltar e ficar mais longe de Deus. Então, é o momento de se aproximar do Senhor. Sem contar algumas palavras proféticas, que depois desse período pode vir um grande avivamento. E a gente sente o quê? Que pessoas que não estavam participando do culto, que não estavam se interessando pelas coisas de Deus, com esse momento elas começaram a se interessar, pedir para participar. Me coloca no WhatsApp da igreja, eu quero receber as mensagens de vocês. Olha, eu quero participar da live de vocês. E pessoas que estão participando das nossas lives todos os dias. Pessoas de longe, pessoas que estavam desviadas. Então a gente vê que está havendo um reavivamento do povo de Deus, né? Entendendo que essa situação é um aviso do Senhor. Me busquem, né? É momento para você me buscar agora. Momento para você orar. E, com sabedoria, fazer tudo isso que você está falando. Nós temos tempo para estudar, temos tempo para nos aperfeiçoar, né? Para crescer profissionalmente e intelectualmente também. É uma oportunidade. Os sábios fazem isso. Então, é o momento de usar essa sabedoria. Amém? Glória a Deus. Não estamos preocupados aqui com o horário, só se der 1 hora, né? Sim. Tem 15 minutos para acabar a nossa live. Então, Paulo, eu queria que você orasse por todos nós. Orasse por todos esses que estão aqui, né? São, como eu falei, deve ter umas 300 pessoas hoje aqui, abençoando. Temos situação de pessoas desempregadas, ansiedade, né? Atacando a vida de muitos, esse medo dessa crise, e orar pela nossa nação. Temos aproveitado esse momento para orar pela nossa nação, pelas nossas lideranças, e também juntos como igreja pedir para que Deus faça essa pandemia cessar, fazer com que esse vírus seque em nome de Jesus, né? Morra, e ele tem poder para isso. Ele fez isso no Velho Testamento, né? Ele cessava a praga. Então nós temos orado como igreja para Deus cessar essa praga também. Temos pedido isso para Ele. Amém? Então, amém. Pode encerrar, se quiser falar mais alguma coisa, e mandar fogo na oração aqui conosco. Eu acho que esse motivo de oração é muito forte aqui. Nós vamos ter agora domingo o culto da Páscoa, né? E lá no Butantã nós vamos falar exatamente sobre isso. A Páscoa a Páscoa hebraica, eles chamam de Pessach, né? É a Páscoa que Jesus comemorou lá quando ele estava com os apóstolos. Você vê que Jesus morreu na sexta-feira, que hoje, né, comemoramos a sexta-feira da Paixão, ressuscitou no domingo, mas a festa da Páscoa aconteceu antes. A última ceia é o que os judeus chamam de Seder, que é o momento que junta a família e faz aquela refeição, que começa a marcar a Páscoa Pessach, que é a Páscoa hebraica, que neste ano começou na quarta-feira, inclusive, né, anteontem, o Seder de Pessach. E Pessach quer dizer passagem. Então, nós falamos Páscoa, mas o judeu fala passagem. E que passagem é essa? É a passagem do anjo da morte, a 10ª praga no Egito, que possibilitou com que o faraó liberasse o povo e o povo pudesse passar para a Terra Prometida. Então, a última praga, o último ano do deserto nesse aspecto, foi a praga da morte dos primogênitos. E para se defender desta última praga,
Deus mandou com que todos os judeus pintassem na porta dos seus umbrais a tinta com o sangue do cordeiro. Então pegasse um cordeiro imaculado e passasse nos umbrais das portas aquele sangue, e o anjo da morte não ia atingir. Isso tem uma simbologia tremenda hoje, porque nós estamos celebrando no domingo a ressurreição de Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é o que derramou seu sangue para nos salvar. E o anjo da morte não vai nos atingir. Então nós estamos orando aqui, e vamos colocar vocês como santos juntos nessa oração. Nós estamos guerreando contra esse anjo da morte. Vamos declarar a vida contra a morte. Amém. Isso é espiritual, isso é forte. Então, sei lá o que fisicamente aconteceu para que todos os primogênitos morressem. Animais e pessoas. Essa é uma pandemia muito pior do que essa aqui, porque matou desde os morcegos até os chineses. Então, todos morreram com o seu primogênito. Alguma coisa aconteceu. Mas quem tinha aquele sangue não foi atingido. Bom, eu sou cristão, nós somos igreja, estamos numa live falando de Jesus. Então, se eu disser que eu não acredito no poder de Deus, que pode impedir você de ser atingido por um vírus, eu estou negando minha fé. Então, amém. Lave a sua mão, cuide-se para que não esteja em lugares que não se deve estar, mas, acima de tudo, ore para que essa bênção te proteja contra todo o mal. O mal na saúde, o mal nas finanças, o mal no pensamento, na cabeça, e aproveitar a oportunidade que é o que Deus está abrindo diante de nós como igreja. Amém? Amém. Vamos orar nessa direção aí? Glória a Deus. Pode orar. Amém. Então, pode fechar o seu olho aí, que eu vou ficar olhando você. Senhor Jesus, nós abençoamos todas essas pessoas, esses 120 conexões e cada um que está por trás delas. Cada um que está nesse momento recebendo essa mensagem. Cada um que está pensando, entendendo, discernindo aquilo que é a tua vontade para a sua vida. E através dessa comunicação, Senhor, nós estamos juntos. Nós estamos tão juntos como se estivéssemos no mesmo lugar, no mesmo quarto, no mesmo salão. Nós somos igreja. E nós clamamos ao mesmo tempo. E nós entendemos pela fé que a tua palavra que declara quando 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio deles. O Senhor está no nosso meio, porque nós estamos reunidos. O nosso espírito está reunido. A nossa mente está conectada contigo. E nós temos em nossas mãos, em nossos braços, o mover do teu espírito. Então nós declaramos, levantamos as nossas mãos e ordenamos bênção. E ordenamos proteção. E ordenamos saúde no arraial do teu povo. Aleluia. Sobre as tuas tendas, Israel, não vale nenhum encantamento. Sobre as tuas tendas está a bênção do Senhor. Então nós somos abençoados em Cristo. E nesta Páscoa, nesse dia em que Jesus morreu para nos salvar, nós tomamos o sangue dele, nos cobrimos desse sangue, nos revestimos desse poder para declarar não à doença, não à pandemia, não à destruição do corpo, da economia, da sociedade e da mente. Nós ordenamos a paz, nós ordenamos a glória, nós ordenamos a vitória. E que cada um que está ouvindo essa mensagem possa sair daqui com os olhos abertos para o novo e não com os ouvidos presos na notícia do velho. Eu abençoo a igreja que está na família, que se estrutura em todos os lugares e em todas as formas, debaixo da autoridade de Jesus. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é bom. Paulo Oliveira, muito obrigado, querido. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Deixa eu ver quantos minutos temos aqui. Tá terminando, não precisa sair. Você encerra aqui com a gente ainda, um pouquinho. Só quero lembrar vocês, domingo nós temos o nosso culto e vai ser Santa Ceia, às 18 horas. Então, nosso culto ao vivo, às 18 horas, você, então, precisa ter o seu suco de uva e o seu pãozinho. Amém? Ou o seu pãozão. E a sua família reunida para que a gente possa participar da Santa Ceia. Pois lembra de tirar uma foto, mandar lá para o WhatsApp da igreja, que nós vamos também estar publicando lá no nosso WhatsApp esse momento especial. Amém, queridos? Tenham
eu quero encerrar aqui orando pelo primo do Nando. Ele foi o Nando do Street, né? É o Nando do Street, não é o pastor Nando. Ele pediu oração para esse rapaz, que ele é um rapaz novo de 20 anos, e ele está com o coronavírus, né? Ele precisa de oração, vamos orar pela vida dele, pedir misericórdia de Deus, que ele saia dessa ileso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos encerrar então, eu vou orar. Paulo, termina, fica aqui com a gente, não sai ainda. Vamos terminar aqui orando. E, Senhor, mais uma vez, te agradecemos por esta igreja reunida, pela palavra do pastor Paulo Oliveira, palavras de conhecimento, de sabedoria, de direção. Concordamos com a oração que teu servo fez, Deus amado, e pedimos nesse momento tua misericórdia sobre a vida desse rapaz, que está passando essa luta, Deus amado, com o coronavírus. Nós o abençoamos como igreja, Senhor, no nome de Jesus, que cesse essa enfermidade na vida dele, Senhor, no nome de Jesus, que ele saia ileso disso. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus, pedindo saúde, cura sobre a vida do primo do nosso irmão Nando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos pela nossa missão, pelo Brasil. Pai, cessa essa praga no Brasil. Abençoamos as nossas lideranças, o presidente, ministros, deputados, Senhor, toda a equipe da saúde, aqueles que tomam decisões, da sabedoria, da direção, Senhor, para que as decisões sejam sábias, para que eles sejam iluminados por Deus, para tomarem as melhores decisões, Senhor Deus amado, sem se preocupar consigo mesmo, mas se preocupando, Senhor Deus, com o Brasil, se preocupando com o povo, se preocupando, Deus, em fazer aquilo que é a tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Abençoamos as igrejas cristãs da família, abençoamos todos aqueles que estão aqui nessa live, todas as famílias que estão nesse momento nos ouvindo, que participaram desse culto, os pastores, os irmãos, as famílias, Senhor, todos os visitantes aqui, que a tua bênção, a tua paz, a tua misericórdia estejam sobre todos. Que o teu Espírito Santo esteja falando, dando paz, alegria. Abençoamos o sono dos teus filhos, a saúde dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoamos o pastor Paulo Oliveira, presidente desta igreja. Senhor, continua ungindo ele com sabedoria, com graça, abençoando sua casa, sua esposa, seu filho, seu trabalho, a obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. querido? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Paulo, dá uma bênção aqui para encerrar o culto. Benção, essa aí faz tempo, hein? Amém, mas é isso aí, eu quero abençoar vocês mesmo, então, declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um que está aqui o poder, a autoridade e a força da bênção de Deus. A bênção que enriquece, não acrescenta dores, a bênção que faz com que o pobre permaneça e herde o reino dos céus. A bênção que faz com que o orgulhoso, o exaltado seja derrubado. E o humilde e o pequeno seja levantado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Mais uma vez, vocês aqui nas outras nações, outras cidades, outros estados. Deus abençoe todos vocês, o pessoal da Baixada Santista, lá do Butantã. Amém. São Bernardo, ABC. Glória a Deus. Leni, Deus te abençoe, Leni. Glória a Deus pela tua vida, viu? A paz para todos. Vamos ter o Canai agora, o @Canai013, que é o Ministério de Jovens de Santos, às 21h13, né? 21h13, ok? Então já se preparem aí, Deus vai falar com vocês. Amém, querido? Glória a Deus. Paulo, Deus te abençoe. Obrigado, viu? Tchau, 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 tchau. Beijão. É isso aí. Tchau.